Hoje com o pastor Nilson Gomes. Nilson é pastor auxiliar na Assembleia de Deus Ministério do Belém, sede no Belenzinho, em São Paulo. Pastor Nilson Gomes é colunista da Ceifeiros em Chamas, autor do livro Igreja Deformada, idealizador do projeto Caminho da Cruz, um projeto de apoio ao campo missionário. Tem atuado como evangelista itinerante em todo o Brasil. Graduado em Teologia pela Faculdade Unida de Vitória. E para ministrar, na série Igreja Essencial, vamos receber com carinho e alegria nosso irmão, pastor Nilson Gomes. O que significa ser uma igreja verdadeiramente essencial, uma igreja essencial? Tenho pregado sobre isto, escrevi até um livro, acho que vocês viram aí na apresentação, com o título Igreja Deformada. Não é reformada, não, é deformada. O título é para provocar mesmo. A proposta do livro é uma crítica a esse modelo de uma igreja evangélica brasileira que está como aquilo que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Lembram quando Jesus falou lá no Sermão do Monte? Se o sal não salgar, para nada presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E Jesus, antes desta afirmação, ele havia dito que nós somos o sal da terra. Então ele faz uma afirmação e uma advertência: vocês são o sal da terra, mas preste atenção, porque se o sal não salgar, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Eu tenho batido muito nessa tecla, tenho recebido, claro, de volta muitas críticas. Algumas pessoas, não quero fazer aqui juízo de valor, algumas pessoas ou por não entender mesmo a proposta, ou talvez até por não querer, não é que não entende, mas por não querer enxergar o óbvio, por não querer entender o óbvio, me devolvem a crítica dizendo: você é um crítico da igreja, você quer só criticar a igreja, Recentemente um pastor mandou uma mensagem para mim dizendo que a minha pregação era só para criticar pastor. E não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Quem sou eu para criticar pastor ou a igreja de Jesus Cristo, comprada e lavada pelo seu sangue? Nem eu e nem nenhum outro pregador do Evangelho tem esse objetivo. Na verdade, a proposta, o objetivo é desafiar a igreja a ser igreja. É tentar resgatar essa consciência de uma igreja que se preza a igreja, que se vê igreja, que se enxerga igreja e que está disposta a militar legitimamente pelo Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu o apóstolo São Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2. Então eu quero refletir com vocês aqui hoje de manhã, a partir do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42, a partir da igreja primitiva, porque eu creio que a partir da igreja primitiva, a igreja que nós chamamos de igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, a primeira comunidade cristã que nós temos registro dela em Atos dos Apóstolos, eu quero convidar você para que nós possamos refletir juntos hoje de manhã em Atos capítulo 2 e o versículo de número 42. Você tem o texto aí na mão? Encontrou na Bíblia? Se não tiver o exemplar da Bíblia, mas deve estar no celular, no iPad, não importa. O que importa é que você encontre o texto aí para a gente ler, para nós lermos juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo de número 42. Ouçam o que diz:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Queridos irmãos, a igreja primitiva é uma igreja que nós falamos com uma certa frequência nesta igreja. Falamos muito sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. É claro, quando a gente fala de igreja primitiva, nós temos que fazer também uma leitura um pouco mais abrangente, porque não se trata só da igreja de Jerusalém, a primeira comunidade que nasce ali em Jerusalém, mas todas as outras igrejas que depois, principalmente pelo ministério do apóstolo Paulo, essas igrejas, essas comunidades vão sendo plantadas, vão nascendo de cidade em cidade. Mas quando nós falamos de igreja primitiva, normalmente a gente faz esse recorte e nós estamos basicamente pensando mesmo na igreja de Jerusalém, nessa primeira comunidade que nasce ali em Jerusalém, especialmente num contexto muito importante e um contexto assim, nós pentecostais principalmente, ou os irmãos pentecostais, fazem essa leitura assim, talvez até com um pouco mais de ênfase, porque é no contexto de Pentecoste, da festa dos Pentecostes, quando vem o Espírito Santo, enche todos aqueles irmãos que ali estavam, eles foram cheios do Espírito Santo, pregaram o Evangelho no poder do Espírito Santo, e nesse contexto, nasce esta primeira comunidade cristã, e nós falamos muito nesta igreja, nesta primeira comunidade, e enfatizamos a igreja primitiva, e às vezes até exortamos uns aos outros, exortamos as igrejas, olha, a gente precisa ser como a igreja primitiva, e a gente precisa resgatar a mensagem dos apóstolos, e nós precisamos resgatar esse modelo da igreja primitiva. Mas eu quero começar aqui hoje de manhã fazendo a seguinte pergunta: qual foi o segredo desta igreja? Qual é o segredo da igreja primitiva? Porque vejam bem, esta primeira comunidade cristã que nasce, está pelo menos 2000 anos, ou mais de 2000 anos antes de nós, num contexto totalmente diferente do nosso. Uma igreja, uma comunidade cristã que não conheceu luz elétrica, que não conheceu os aparelhos de som, os mais sofisticados. Olha que coisa boa, eu estou falando aqui tranquilamente, todos vocês ouvindo a minha voz aqui num som muito agradável, num som ambiente. Eu fico às vezes me perguntando, tentando entender qual era a potência da voz de Paulo, qual era a potência da voz de Pedro em Pentecostes para se levantar e falar para uma grande multidão. O texto de Atos capítulo 2, versículo 41, diz que os que aceitaram a palavra naquele dia foram batizados e houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Qual era a potência da voz destes pregadores? Então vejam, uma igreja que não conheceu luz elétrica, que não tinha o recurso dos aparelhos de som que nós temos hoje para pregar, que não tinha internet, não tinha transmissão online. Eu estou pregando aqui e muitas pessoas estão
participando deste culto de forma online, lá na sua casa, estão ouvindo a pregação agora. Aliás, a paz do Senhor a vocês, irmãos e irmãs, que estão aí acompanhando este culto e esta pregação, em qualquer lugar do mundo agora, onde tiver uma conexão de internet, a pessoa pode acessar lá e participar deste culto, ver esta pregação, sem contar que ela fica aí disponível para as pessoas ouvirem, assistirem quando quiserem, a hora que quiser. Qual o segredo de uma igreja que não usufrui desses privilégios que nós usufruímos deles hoje, no século 21, nesse ambiente da pós-modernidade? Qual o segredo de uma igreja que não tinha bancada evangélica a seu favor, que não tinha política ao seu favor? Pelo contrário, eram perseguidos, eram rechaçados, eram vistos sob suspeita, inclusive pelos seus próprios compatriotas judeus, que rejeitaram Jesus, rejeitaram a mensagem de Jesus e agora estão rejeitando também o movimento de Jesus, que nasce com esta primeira comunidade da fé, a igreja primitiva, como nós chamamos. Qual o segredo de uma igreja que com tão pouco e em tão pouco tempo fez grandes coisas e muitas coisas, a ponto que a igreja primitiva, em 50 anos, pregou o evangelho no mundo inteiro, ou para o mundo inteiro da sua época? Como isso? Estou afirmando para vocês que eles pregaram o evangelho em 50 anos para o mundo todo. Não foi para a cidade de São Paulo, não. Foi para o mundo todo em 50 anos. Claro, nós estamos falando de um contexto há mais de 2000 anos. Antes de nós, muito diferente. Mas uma igreja que pregou o evangelho para o mundo inteiro. A ponto de Atos, capítulo do número 17, versículo do número 6... a última parte do versículo diz assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que abalaram o mundo de sua época, transtornaram o primeiro século, abalaram as estruturas do Império Romano, colocou poderosos de joelhos. Qual o segredo desta igreja? É isso que eu quero pensar com vocês aqui hoje de manhã. E me chama a atenção, porque Lucas, que é quem escreve Atos, todos vocês sabem disto. Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho, escreve Atos. Ele acabou de relatar para nós aqui o evento de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos, um número aproximado de 120 pessoas, conforme Atos capítulo 1, versículo do número 15. Ele acabou de relatar para nós o primeiro grande sermão de Pedro em Pentecostes, que nós podemos até afirmar que foi o maior sermão pregado na história da igreja cristã, lá no primeiro século. Ele acabou de relatar para nós o grande movimento de conversão em massa. Pela primeira vez na história, você ouve um movimento de conversão em massa, porque o versículo 41, como eu já citei, diz que quase 3.000 pessoas se renderam à pregação do Evangelho. E após Lucas relatar para nós tudo isto, então ele nos mostra na sequência: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual o segredo desta igreja, que propõe para nós, que estabelece para nós diretrizes, parâmetros, para que nós também sejamos hoje no século 21, nesse ambiente da pós-modernidade, uma igreja relevante, uma igreja essencial? Ele diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Mas antes de eu dar sequência aqui na minha reflexão, eu quero abrir um parênteses para dizer a vocês o seguinte: nós temos que tomar muito cuidado para, na hora de ler a igreja primitiva, a gente não fazer essa leitura idealizada, romantizada. Sabe aquela leitura romântica? A gente olha para a igreja primitiva, é a igreja modelo, uma igreja que não tem problemas, uma igreja que não tem defeitos, uma leitura bem idealizada e bem romantizada. Nós temos que tomar cuidado para não fazer esse tipo de leitura, porque a igreja primitiva era uma igreja que também tinha problemas. A igreja primitiva não era uma igreja sem defeito, não era uma comunidade, só aquela comunidadezinha redonda. Todo pastor quer ser pastor dessa comunidade, porque ela é bem redonda, perfeita. Aqui não tem problema, aqui não tem dificuldade nenhuma. Aqui a igreja, eu já ouvi até pastor dizer assim: aqui a igreja anda sozinha, aqui caminha sozinha, porque aqui é tudo muito perfeito. A gente tem que tomar cuidado para não fazer esse tipo de leitura, porque a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, não era essa igreja perfeita, como muitas vezes nós fazemos uma leitura idealizada, romantizada. Quer ver um exemplo? Vocês acham que na igreja hoje no século 21, vocês acham que na igreja hoje as pessoas mentem? Será que tem gente que mente na igreja hoje? Na igreja primitiva também tinha. Lembram de Ananias e Safira? Capítulo 5 de Atos. Vocês acham que hoje, na igreja atual hoje, as pessoas são preconceituosas? Será que são? Será que tem gente preconceituosa nas igrejas hoje? Será que tem gente que murmura? Gente murmurando. Será que nesse culto aqui hoje de manhã tem gente murmurando? Não, aqui não, hoje não. Mas será que tem gente que murmura nas igrejas hoje? Será que tem pessoas que tratam o outro assim com indiferença? Será que tem nas igrejas, nas comunidades hoje? Na igreja primitiva também tinha. Olha aí na sua Bíblia para você ver, Atos capítulo 6, versículo 1. Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 1. Veja o que diz o texto. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve o quê? Murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha, só num versículo, nós temos aqui murmuração. O texto diz, houve grande murmuração. Nós temos aqui preconceito. O texto diz que os helenistas estavam murmurando contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas, que eram aqueles que viveram dispersos sob a influência grega, estavam sendo esquecidas, são vistos com preconceitos. E também temos aqui, só no versículo, murmuração, preconceito e desigualdade social, porque tem um grupo sendo favorecido ou mais favorecido em detrimento do outro. As viúvas de Jerusalém são bem mais quistas, são privilegiadas, são colocadas em posição de destaque, enquanto as helenistas são esquecidas. Quer dizer, na igreja primitiva também tinha problema, tinham muitos problemas. E é isso que me chama a atenção nessa igreja. Cresce numericamente, lida com as questões internas, e não são poucas. Vocês viram o que diz o versículo 41? Vou repetir pela terceira vez. Houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Depois, um outro relato de Atos diz que houve um acréscimo de quase 5.000. Quer dizer, já são quase 8.000 crentes agora reunidos nessa comunidade. Depois Atos diz assim, uma multidão que já não dava mais para contar, já não se pode mais contar. Olha como a igreja está crescendo numericamente, assustadoramente. E as demandas internas vão crescendo também velozmente. Quer dizer, é uma igreja que também tem problemas, tem questões não poucas. E eu quero te dizer aqui hoje, se você está procurando uma igreja sem problema para congregar,
essa igreja tem muito problema. Se você está procurando uma outra comunidade, não estou sondando as comunidades aqui em São Paulo, que eu quero ver qual é a comunidade sem problema, redondinha, porque essa aqui tem muito isso, tem muito aquilo, fala muito assim, fala muito assado. Eu quero ir para lá. Eu quero te dizer hoje, pare de procurar hoje, porque você não vai achar. E se por acaso você achar, pelo amor de Deus, não entra nela, porque senão você vai estragar ela. Porque não tem. Pode aplaudir. Porque não tem igreja sem problema. Não tem essa comunidade redonda, perfeita. E a igreja primitiva está aqui para nos mostrar isso. E é isso que me chama a atenção. Cresce numericamente. E por que eu estou ressaltando aqui o fato de que cresce numericamente? Porque o movimento evangélico brasileiro também está crescendo numericamente, de forma veloz, assustadora, impressionante. Chama a atenção até do IBGE. Lembram o censo de 2010? Crescimento numérico dos evangélicos, chamando a atenção das principais revistas, das estatísticas do IBGE no nosso Brasil. Mas no que adianta? Alguém já disse, cresce do tamanho de um oceano, mas na profundidade de uma piscina não resolve nada. O que me chama a atenção na igreja primitiva é que ela cresce numericamente. As demandas, as dificuldades, os problemas, os defeitos também crescem internamente nesta igreja. Mas ela não perde a qualidade. Isso me chama a atenção. E isso me chama a atenção para refletir com vocês aqui hoje de manhã do que é essa igreja essencial. Igreja essencial. E aqui nós não estamos falando mais de templo, de prédio, de bancos. Não estamos falando de número de CNPJ. Não estamos falando de um estatuto registrado num cartório. Nós estamos falando da igreja andante, da igreja peregrina, da igreja atuante, do corpo místico de Cristo aqui na terra, da igreja viva, a igreja caminhante, andante, peregrina, da igreja clandestina, porque Atos capítulo 9, versículo 2 diz, no capítulo 9, versículo 2 de Atos dos Apóstolos diz, que Saulo, respirando ainda ameaças contra os cristãos, que nem eram chamados ainda de cristãos, mas respirando ameaças contra os discípulos, contra a igreja do Senhor, ele então pede autorização, pede cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, a minha tradução aqui, a revista atualizada e usa a expressão do caminho, outras traduções usam a expressão seita, e seita aqui não tem essa conotação pejorativa que a gente hoje diz assim, a minha igreja é verdadeira, a de fulano é falsa, a igreja fulana de tal é seita. O que a gente quer dizer com isso? É porque a igreja de fulano de tal é falsa, a minha é verdadeira. Não, aqui seita não tem essa conotação do que é falso, do que é verdadeiro. Seita aqui é porque essa igreja clandestina é o povo do caminho por causa do seu caráter andante, peregrino, caminhante. Eles estão por aí. São os crentes da diáspora, como Pedro chama na sua carta, da diáspora, quer dizer, da dispersão, espalhados pelo mundo afora, para ser luz do mundo, para ser sal da terra. Qual é o segredo da igreja primitiva? E quais lições nós podemos aprender desta igreja, que era uma igreja que tinha problemas tanto quanto tem nas nossas comunidades de hoje, mas nós podemos aprender com ela aqui hoje? É que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas o que era essa doutrina dos apóstolos? Que é uma mensagem que a gente também bate muito na tecla. Irmão, a doutrina dos apóstolos. A igreja verdadeira é aquela que preserva a doutrina dos apóstolos, que a igreja precisa guardar a doutrina dos apóstolos. Mas o que era a doutrina dos apóstolos? O que era que os apóstolos pregavam? O que era que eles ensinavam? Que os irmãos ouviam e diziam, é isso aí, ó. É nisso que a gente tem que ficar. É nisso que a gente tem que perseverar. Eles pregam uma coisa, eles pregam uma mensagem, eles têm um ensino, eles têm uma pedagogia que os irmãos ouvem, os irmãos escutam, desce para o coração, fala na alma deles,
mexe com seus corações, mexe com o seu intelecto, com a sua mente. E os irmãos dizem: nós temos que permanecer nisso, é nisso que nós temos que ficar, é nisso que nós temos que permanecer, é nisso que nós temos que perseverar. Qual era a doutrina dos apóstolos? Veja aí na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 22. Vejam o que diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aqui está, nesse trecho da mensagem de Pedro, em Pentecostes, aqui está um resumo, de forma bem sintética, bem sintetizada, o que Lucas chama de doutrina dos apóstolos. Daqui para frente, nós vamos observar que isso está em todo o livro de Atos dos Apóstolos, depois passa pelas cartas do apóstolo Paulo, passa pelas epístolas gerais e vai até o Apocalipse, às vezes de forma explícita, às vezes de forma implícita, às vezes nas entrelinhas, às vezes nas linhas, mas está aqui, presente. O que era que eles pregavam? O que era que eles ensinavam? Qual era a pedagogia deles, que a igreja diz? É isso aí, é nisso que nós temos que perseverar. Eles pregavam o nascimento virginal de Jesus, está aqui nos textos que eu li, nascimento virginal de Jesus, o fato de que Jesus é Jesus de Nazaré, é Jesus o Nazareno, portanto ele é um personagem da história, ele não é uma lenda, ele não é um mito, ele não é uma ficção, ele é Jesus o Nazareno. Eles pregavam a obra de Jesus, eles pregavam a sua morte na cruz, eles pregavam a sua ressurreição dentre os mortos, eles pregavam a sua ascensão aos céus, e eles pregavam o seu breve retorno para buscar a sua igreja. Qual era a doutrina dos apóstolos? Meus irmãos e minhas irmãs, meu coração sinceramente afunda dentro do peito muitas vezes, quando eu olho para a igreja evangélica brasileira, o movimento evangélico brasileiro, especialmente quando eu olho para alguns pregadores. Eu não vim aqui criticar ninguém, por favor me entendam, eu não vim aqui jogar pedra em quem quer que seja, mas é preciso que eu diga, quando eu vejo alguns pregadores se levantando, para se especializarem no que é periférico, ao invés de se especializar no que é central, se especializam no que é periférico, no afã de querer ganhar o aplauso, no afã de querer ganhar o mundo, no afã de querer falar uma coisa nova. Eu vou pregar aqui hoje uma coisa nova, vocês nunca ouviram o que eu vou falar aqui hoje. Aí eu penso no meu coração: então também não quero ouvir. Vou falar aqui uma coisa que vocês nunca ouviram, ninguém nunca pregou, é inédito, desceu agora do céu para mim, só eu vi, só eu recebi, nem Paulo viu direito, só eu que estou vendo agora. Eu não quero esse evangelho, não quero. Qual é o segredo desta igreja? Irmãos, eu penso que uma igreja verdadeiramente essencial, uma igreja que se preza como igreja, uma comunidade que de fato quer ser relevante nesse contexto em que as igrejas estão ficando cada vez mais desacreditadas, os pastores estão ficando cada vez mais desacreditados, as pessoas estão fazendo chacotas com o nome da igreja, chacotas com a figura do pastor, programas de humor estão debochando dos cultos evangélicos. Irmãos,
uma coisa é ser perseguido por causa do evangelho, outra coisa é o sal que perdeu o sabor e vira motivo de deboche, de zombaria pela população que já não vê mais a igreja como essencial, como relevante, como viva, como pujante. Mas eu quero dizer aqui hoje, na autoridade do Espírito Santo de Deus, que a igreja verdadeiramente essencial é aquela que fica na centralidade do evangelho. E o que é a centralidade do evangelho? Nada mais, nada menos do que a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo nosso Senhor. É Ele e por causa dele que esta igreja está plantada aqui para ser carvalho de justiça, manifestação da glória de Deus. Qual é o segredo desta igreja? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E esta era a mensagem, a doutrina dos apóstolos era esta: Jesus nasceu de uma virgem. Jesus curou, limpou leprosos, expulsou demônios, pregou o evangelho do reino, ensinou nas sinagogas, foi preso, julgado sob Pôncio Pilatos, torturado, espancado de forma violenta, levado à cruz, seu corpo morto colocado na sepultura, emprestada de um homem por nome José de Arimateia. Mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele ascendeu aos céus e nós vimos quando ele ascendeu aos céus. E brevemente voltará para buscar a sua igreja. Era essa a mensagem. Como está longe o movimento evangélico de hoje, não? E eu fico me perguntando qual é a dificuldade de pregar isso, gente. Qual a dificuldade de pregar isto? Qual a dificuldade de ressaltar a centralidade de Cristo nos nossos sermões? Qual a dificuldade? Qual era o segredo desta igreja? Que hoje nós podemos tirar estas lições de uma igreja que era problemática e tinha demandas internas tanto quanto nós temos nas nossas comunidades hoje. Mas nós podemos aprender lições preciosíssimas com esta igreja para sermos uma igreja essencial, pujante, relevante, atuante nos dias atuais. Segundo, esta igreja perseverou na doutrina dos apóstolos, mas ela persevera também na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu li até o versículo 47, não vou aqui trabalhar de forma minuciosa cada texto, cada versículo aqui do 42 ao 47, mas eu quero fazer um apanhado geral, um recorte aqui de forma bem geral mesmo, para dizer o seguinte: o espírito do evangelho é um espírito comunitário. Espírito comunitário. Eu vi as pessoas falando aí, logo no começo da pandemia, a igreja agora acabou, não vai ter mais igreja, acabou esse negócio de... E muita gente entendeu que não precisa mais ir para o templo, não precisa mais se reunir lá, e não precisa de pastor coisa nenhuma, e não precisa disso, não precisa daquilo, vai ser crente em casa, vamos desigrejar, porque a gente ganha mais desigrejando. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que você é a igreja. Igreja não é o prédio, é você. E claro que eu creio nisso. Não sou doido. Acredito sim que você serve a Jesus na sua casa. O pastor Ronaldo acabou de testemunhar aqui. Ele ora no carro, ora deitado, ora andando, ora fazendo caminhada, ora correndo, ora na esteira. Está orando, falando com Deus. Mas eu creio no espírito comunitário. O espírito do evangelho é esse espírito comunitário, que leva homens e mulheres a se reunirem, a se unirem, reunirem para servir. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos reunidos e unidos no mesmo propósito. Qual é o propósito? Sermos parecidos com Jesus.
E nesse desafio de sermos parecidos com Jesus, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. E como é que nós vamos exalar o bom perfume de Cristo? Esta comunidade reunida e unida nesse propósito é esta comunidade solidária, que compartilha, que é a palavra comunhão aqui, ó. Comunhão, que nós temos uma palavra grega para comunhão, que é a palavra koinonia, que talvez seja a palavra que mais nos aproxima do conceito de igreja, o que é ser igreja. A comunidade da fé, comunhão, gente generosa, que tem a ver com graça, e aqui é a comunidade da graça. De gente que compartilha, de gente que tem esse espírito e sabe muito bem que tem uma tarefa diante de Deus, tem um compromisso, tem uma missão diante de Deus. Irmãos, honestamente, por isso eu dei os meus parabéns aqui pela iniciativa, pela proposta, pelo tema, porque eu fico observando aí as pessoas, por isso que as pessoas falam de mim, eu acho que elas estão certas, tem razão mesmo de falar de mim, porque eu não consigo olhar e ficar calado. Vamos lá fazer a campanha para receber, porque eu vou receber e receber. Eu aqui, o meu milagre, eu declaro, eu decreto, eu quero o evangelho e tal. Mas eu quero te dizer aqui hoje que evangelho não é isso. Nós somos abençoados? Somos. Deus tem bênção para nós aqui hoje? Claro que tem. Sua casa está abençoada? Tá. Sua família é uma bênção? É uma bênção. Mas evangelho não é ganhar. Evangelho é perder. Evangelho não é se eu vou lucrar. Evangelho não é quanto eu vou ganhar. Evangelho é quanto eu vou me doar. É quanto eu vou me entregar. É quanto eu vou permanecer na presença daquele que me chamou, para que eu com esta igreja seja a representação de Jesus na terra. E eles estão aqui em comunhão. Perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu penso, irmãos, já vou caminhar para o encerramento da minha pregação aqui, mas eu penso o seguinte: essa igreja percebe esse espírito comunitário do evangelho, e talvez o versículo que mais ilustre essa percepção da igreja, esse sentimento, esse coração que a comunidade da fé precisa ter como igreja essencial, seja o Evangelho de João, capítulo 21. Veja aí na sua Bíblia, versículo de número 15. Que diz assim: já depois da ressurreição de Jesus, depois da sua aparição aos discípulos, ele agora está com Pedro. E aí Jesus diz assim, versículo 15 diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, também pela terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão e irmã? A maior declaração de amor que nós podemos fazer a Jesus não é quando nós cantamos com as mãos levantadas. Faz parte da nossa devoção, a liturgia do nosso culto, o momento de louvor, faz parte, claro que faz parte. Mas a maior declaração de amor que nós podemos dar a Jesus é cuidar, é apacentar, é apanhar uma bacia com água e uma toalha e lavar os pés dos que sofrem. É esta a maior declaração, porque não adianta eu cantar aqui, levanto a mão, canto, me emociono, choro, danço, mas eu sou indiferente à dor do outro. Eu sou indiferente à dor do meu irmão, na minha comunidade. Eu sou indiferente à dor daquele
pobre miserável que está na calçada. Essa semana mesmo eu estava vindo no carro, parei assim no semáforo, veio um jovem, drogado, as unhas dele assim, preta. Você conhece mão de pessoas que usam droga? Ele vinha com aquelas mãos assim, as unhas sujas, as mãos sujas. Chegou perto do vidro do carro assim, me pediu dinheiro para comprar comida. Diz ele que estava com fome, queria comida. E ele estava drogado. A face dele assim, desfigurada. E eu peguei R$2 assim, que estava assim, dei para ele. Eu sei que ele não vai comprar comida, mas eu dei aqueles R$2 para aquele jovem. E ele saiu assim, eu fiquei pensando, meu Deus, como pode uma imagem e semelhança do meu Deus nessa situação? O que eu poderia fazer? O que nós podemos fazer? O que uma igreja essencial pode fazer nesse tempo de pandemia, em que os moradores de ruas estão se aglomerando nas praças, nos centros urbanos? É alarmante o número de pedintes na nossa porta, pedindo comida o tempo todo. É alarmante o número de pessoas, e muitas não são drogados não, são pais de família mesmo, desempregados, sofrendo, batendo de um lado para o outro, pedindo ajuda. O que nós podemos fazer? E é esse espírito da comunidade aqui. Vocês viram nos textos que a gente leu, repartiam as suas propriedades. Eu sei que a gente lê isso aqui, e a gente lê isso aqui com o pé muito atrás, né? Porque, eu vou ter que vender meu carro, eu vou ter que vender minha casa. Não sei não, esse versículo aqui eu não estou conseguindo entender direito. Eu sei que a gente lê isso aqui com o pé atrás. Eu sei que a gente lê isso aqui querendo meio que usar o discurso de uma bandeira política ideologizada, marxista, para dizer, não, isso aqui... Mas o texto aqui não está impondo. O texto não está proibindo propriedade privada. Está claro no texto aí, ó. Não está impondo a proibição de propriedade privada. Não está dizendo que você não pode ter casa, nem carro, nem morar bem, nem comer bem. Não é isso que o texto está dizendo. O espírito do texto é dizer que a comunidade da fé é uma comunidade solidária. É uma comunidade que reparte. A igreja essencial é aquela igreja que sabe da sua missão e sabe que a sua maior marca, a sua maior bandeira, não é o poder político partidário, não é o acesso livre ao poder público, ao poder político, mas uma bacia com água e toalha. E no peito a chama e a vontade de dizer, Senhor, eu te amo. E eu vou mostrar isso na prática, abraçando, amando, me solidarizando, perdoando, amparando. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Igreja de Jesus, eu tenho clamado a Deus por um avivamento, e sei que você também tem. E o avivamento que eu peço a Deus sinceramente é que Deus nos dê um coração sensível, um coração puro, um coração que ama, um coração solidário, um coração que de verdade esteja preocupado em resgatar essa imagem da igreja. Porque eu amo a igreja, amo o evangelho e amo a igreja. Sim, eu amo a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus não foi fundada pelo Papa. A igreja não é uma invenção do Papa. A igreja não é uma criação de Pedro. A igreja não foi inventada pelos concílios romanos. A igreja não foi inventada pelos partidos políticos. A igreja não é uma criação da convenção das Assembleias de Deus. Não é uma criação das convenções batistas. A igreja não é uma invenção da cabeça do padre ou do pastor, do bispo ou do apóstolo. Não, a igreja nasceu no coração de Deus antes da eternidade. Deus já tinha o propósito de fazer a sua igreja nascer, e Jesus declarou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E nós precisamos nos assumir profeticamente. Nos assumir profeticamente para esse papel. Nos assumir profeticamente. Não é como, porque deturparam muito, né? Deturparam muito o conceito de profético. Uma palavra profética, eu vou liberar uma palavra profética, e deturparam o conceito da palavra. Mas nos assumir profeticamente, do ponto de vista bíblico e da vocação da igreja no Evangelho. É uma igreja que se enxerga a igreja com bacia e toalha na mão, que diz: eu vou servir, eu vou provocar justiça onde há injustiça, eu vou ser uma voz de justiça. Eu vou ser os olhos do cego, eu vou ser os pés do aleijado, eu vou ser o marido da viúva, eu vou ser o pai dos órfãos. Eu vou ser o abraço de Deus, o colo de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus. Eu vou ser o abraço de Deus para aquele que está dizendo: Deus me abandonou, Deus me desprezou. Para a mãe aflita que chora a morte prematura do filho, e você vai dizer assim: não, eu estou aqui como uma expressão de Deus, sendo o abraço, os olhos, a boca, o choro, o gemido do próprio Deus, que sofre com você as tuas dores, chora com você as tuas lágrimas, geme com você os teus gemidos. Irmãos, eu termino aqui contando para vocês que eu tive o privilégio de visitar Roma no ano de 2019, agora, antes da pandemia, em 2019. Visitei o Coliseu Romano, visitei o Fórum Romano, muito provavelmente onde Paulo foi julgado, e visitei a prisão de Paulo, onde Paulo foi preso. Pedro também foi preso lá, prisão de Paulo. Fiquei muito chateado porque, andando lá, acompanhando a guia turística, ela distorceu alguma coisa em relação aos cristãos que foram mortos, torturados no Coliseu. Mas acompanhei. Depois fui visitar a prisão de Paulo. Tem 2 pavimentos. O primeiro é onde os soldados chegavam com o preso. Aí tem uma tampa, mais ou menos na circunferência desta mesa aqui. Uma tampa como se fosse essas tampas de bueiro de rua, só que ela é toda perfurada. E eles tiravam a tampa e desciam o preso acorrentado para o pavimento de baixo, que é uma salinha, um lugarzinho apertado, um cheiro estranho, fétido, úmido, lugar úmido. Não tem iluminação, não tem nada lá. E muito provavelmente foi ali o último lugar por onde Paulo passou. Porque Atos dos Apóstolos é um livro de história que não tem final. Termina e fica em aberto. Termina com Paulo preso numa casa domiciliar, pregando o Evangelho. Mas fica em aberto, porque você e eu somos a igreja que vai continuar escrevendo Atos. E muito provavelmente Paulo saiu depois daquela casa e voltou para aquela prisão. E eu fiquei ali parado alguns minutos olhando. Parecia que eu vi o rosto de Paulo. E eu comecei a me lembrar e comecei a chorar, pensando comigo: meu Deus, eu estou aqui hoje como um turista passeando, mas o maior pregador do Evangelho depois de Jesus Cristo passou aqui como um prisioneiro. Ele mesmo se chamou assim, o prisioneiro. Passou aqui como prisioneiro e era preso não é porque se envolveu com falcatrua, não é porque roubou, estava preso não foi porque se envolveu em escândalo político, estava preso por causa do testemunho do Evangelho. E ele disse: eu estou preso, mas a palavra não está presa. E eu fiquei pensando, muito provavelmente foi dali que ele escreveu a última carta que ele mandou para Timóteo. Segunda carta a Timóteo, versículo muito conhecido, quando ele diz: eu já estou sendo derramado por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Desde agora está me preparada, me resta agora a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho vergonha de mim como um evangelista itinerante, como um pregador do evangelho. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser não um artista, porque o pregador não é um artista, o pregador não é uma celebridade, o pregador não é um astro do cinema, o pregador não é alguém de fama. O pregador foi chamado para emprestar o ouvido para Deus, a boca para o povo, anunciar todo o conselho de Deus e ser a resposta de Deus para os que sofrem. Eu quero te convidar aqui hoje de manhã. Você está mesmo disposta a dizer: Senhor, estou começando o ano de 2022. O tema de janeiro é igreja essencial, e eu quero ser esta igreja essencial. Eu quero ser essencial como igreja. Eu quero, Senhor, eu quero que os meus vizinhos sintam falta de mim, não do vizinho, mas da luz do Espírito de Deus. Eu quero que na minha rua, eu quero que no meu bairro, eu quero que aqui nas imediações onde esta comunidade está instalada, as pessoas olhem para a igreja e sintam falta da igreja. Falta, desejo da igreja. Eu quero ser a tua voz, eu quero ser o teu abraço, eu quero ser o teu consolo, eu quero ser a tua resposta. Usa-me, Senhor. A gente canta muito, né? Usa-me, Senhor, como uma flecha que acerta o alvo. Usa-me como uma ponte sobre águas. Usa-me como um abrigo no deserto. A gente canta. O hino é bonito, o cântico é bonito, a música é bonita. A gente canta. Aí Jesus olha para nós e diz assim: olha, eu quero te usar como um abrigo no deserto. Você estava pedindo ali, cantando, eu gostaria de te usar como um abrigo no deserto. Eu, não, Senhor, peraí, o senhor entendeu errado. Era só uma força de expressão. E Jesus está dizendo para nós: eu quero usar você hoje como um abrigo no deserto. Quero te usar como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre águas. Eu quero te desafiar aqui hoje de manhã, no bom sentido da palavra. Eu te desafio aqui hoje no nome do Senhor Jesus, por esta mensagem, pelo tema de janeiro, dizendo: Senhor, eu quero ser esta igreja